A existência do purgatório. O purgatório, meu irmão, minha irmã, ele é um dogma da fé. Ele é um dogma da fé católica, então nós precisamos crer, nós precisamos acreditar na real verdade da existência do purgatório. O purgatório ele é um dogma da fé. Um dogma ele só pode ser proclamado, decretado, proclamado pelo Santo Padre o Papa, se o objeto da fé em questão ele estiver presente na tradição da Igreja de forma mais específica. Um dogma ele só pode ser proclamado se ele estiver presente na fé dos apóstolos. Então, sempre esteve presente, meu irmão, minha irmã, a crença, o rezar pelos mortos dentro da Igreja Católica sempre se rezou. Então, percorrendo dos apóstolos, percorrendo toda a tradição da Igreja através dos séculos, culminando ali no Concílio de Florença e de Trento, a Igreja ela entende, o Santo Padre, de que era necessário apenas carimbar, bater ali um martelo, proclamando como dogma de fé, de verdade, de fé, a existência do purgatório. E louvado seja Deus por isso, Mas antes de mergulharmos nessa maravilhosa, vamos dizer assim, nesse maravilhoso caminho que vamos aqui percorrer, eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a se inscrever neste canal, Missão Somos da Imaculada, a dar o seu like, seu joinha, a deixar seu comentário, a compartilhar o vídeo, E se inscreve no nosso canal, que desta forma você vai estar nos ajudando a evangelizar. Que desde já Deus te abençoe abundantemente a sua vida. Então vamos lá. A Bíblia nos ensina, meu irmão, minha irmã, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, dizendo assim: E está determinado que os homens morram uma só vez e depois vem o julgamento. Então veja, meu irmão, que aqui o Senhor Deus ele está falando, a Bíblia Sagrada, dizendo que as pessoas elas está determinado para que morram uma só vez e depois vem o julgamento. Então as pessoas elas vão morrer uma só vez, uma vez apenas, com exceções raras, na história, da Igreja, onde alguns santos tiveram as experiências, de ressurreição, E aí, quando a pessoa ela morre, ressuscita e ela vai morrer de novo, Então, essas experiências, místicas desses santos que tiveram esta graça, esta autoridade dada por Deus de ressuscitar mortos, Por exemplo, São Bento, São Francisco Xavier, que até onde eu conheci já tinha ressuscitado ali, na história, 12 mortos, E louvado seja Deus, Aqueles profetas grandiosos, do Antigo Testamento, Elias, Então, Jesus, o próprio Senhor, o Deus, que ressuscitou ali aquele jovem, que estava em procissão do enterro, o mais famoso, Lázaro, que estava morto há 4 dias, amigo de Jesus, e Jesus ele manda, rolar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora, E aí Lázaro sai todo enfaixado. Jesus ele diz: tirai as faixas e deixai-o ir, E deixai-o. Então ressuscitou. Então ele morreu, ressuscitou e ia morrer de novo na carne, Fora essas exceções, apenas todo o resto, da humanidade, de todos os tempos, terão uma só morte, E aí, após esta morte, está determinado que os homens morram uma só vez e depois vem o julgamento. Então, entendemos com isso de que a pessoa ela vai morrer e de imediato ela será julgada por Deus. A Bíblia nos ensina no livro de 1 Coríntios, na verdade no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, dizendo assim, a palavra de Deus ela está dizendo assim: aliás, todos temos de comparecer às claras
perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito de bem ou de mal ao longo de sua vida corporal. Então, após a morte, meu irmão, minha mãe, entendamos de que, de forma imediata, esta alma será colocada diante do tribunal de Deus para ter a sua alma julgada. E aí ela vai para o seu destino final. Nós temos dois destinos finais, eu costumo dizer de um intermediário, né? Os dois destinos finais quais são? O céu, o inferno e o intermediário para quem já estiver salvo, que é o purgatório. Então, a alma que vai para o purgatório é uma alma já salva. Só vai entrar, meu irmão e minha irmã, no purgatório as almas que já estão salvas, que vão para o céu. Então, os dois destinos finais, o céu e o inferno. E para as almas que já estão salvas, um intermediário que se chama purgatório. Mas por que purgatório? Lugar de purgar, purificar, de ser limpo. Para entrar no céu precisa estar totalmente santo, sem pecado nenhum, sem pecado venial nenhum e sem a culpa do pecado, sem a consequência do pecado. Por quê? Porque no céu não vai ter espaço nenhum para mancha nenhuma de pecado, mesmo sendo ele, né, leve, porque o purgatório é somente para almas santas, almas que morreram na amizade com Deus. Então, o purgatório, a alma que vai lá é uma alma já santa. E só vai entrar aquele que estiver morrido na amizade com Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1030, ele vai dizer assim: os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou, né, a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência aos textos, né, da Escritura. Então veja, meu irmão, minha irmã, que aqueles que morreram na amizade com Deus, aqueles que morreram em estado de graça, estes vão conseguir ir para o purgatório. Então, não é qualquer um que vai, irmão. Só vai para o purgatório quem estiver salvo, quem morrer em estado de graça, quem morrer já numa vida de santidade, quem morrer na amizade com Deus. Esta vida, esta pessoa vai para o purgatório e ali ela vai se purificar. E aqui eu vou trazer para vocês alguns textos bíblicos que trazem esta realidade da existência do purgatório. O nome em si, purgatório, ele só foi surgir dentro da Igreja Católica na Idade Média. Mas aqui o entendimento, né, geral dessas passagens que aqui eu vou trazer é que sempre existiu o purgatório e a Igreja sempre rezou pelos mortos. Até mesmo os judeus, nós vamos ver aqui a pouco, né, que eles também já acreditavam, né, que o pecado ele já poderia ser perdoado após esta vida. Ou seja, ele pode ser perdoado apenas aonde? Somente no purgatório. Porque o céu já está na glória, não precisa de mais nada. O inferno não pode fazer mais nada. E aonde pode ser perdoado o pecado após a morte? Somente no purgatório. E é o pecado, qual que é o pecado? É o pecado venial e a culpa do pecado, a consequência do pecado, por exemplo. Antes de eu ler aqui ali a palavra de 1 Coríntios,
Vou dar aqui um exemplo para você. Nós confessamos. E quando confessamos com um sacerdote, com um padre, o sangue de Jesus ele vem, nos lava, nos purifica, o nosso pecado ele é perdoado, ok? Glória a Deus, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Mas fica a consequência do pecado que nós cometemos. Por exemplo, quando nós estamos brincando, vamos supor, e chuta uma bola para cá, chuta uma bola para lá e quebra o vidro da casa de alguém. E aí? Nós, como bons cristãos, nós vamos lá até essa pessoa falar, me desculpa, né? Me perdoa por ter quebrado o seu vidro, foi sem querer, não foi intencional, eu não fiz porque eu quis. Estávamos brincando aqui e tal, e a bola foi no seu vidro e quebrou. Me perdoa, me desculpa, né? E aí a pessoa bondosa, ela com certeza, né? Ela, não, fica tranquilo, né? Você tá perdoado sim, eu desculpo você, né? Foi sem querer, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o vidro que você quebrou, você vai ter que pagar, né? Você vai ter que pagar o vidro que você quebrou. Eu desculpo você, tudo bem, acontece. Mas você vai ter que pagar o vidro que você quebrou. Esse pagar o vidro é a consequência do pecado, é a culpa, é a consequência do pecado, entendeu? Nós fomos perdoados por Deus, mas tem a consequência do pecado que precisa ser paga. E essa consequência ela vai ser paga no purgatório. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então vamos aqui para a palavra de Deus que diz sobre o fogo que purifica. A palavra de Deus ela diz assim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 10 a 15, diz assim. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como bom arquiteto, coloquei o alicerce sobre o qual o outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construído. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno, palha, a obra da qual acabará sendo conhecida, o dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Olha só. Aquele cuja construção resistir ganhará o prêmio. Aquele cuja obra for destruída perderá o prêmio. Mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Ele será salvo como que através do fogo. E aqui é o fogo que purifica. E aí você pode estar lendo aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 15 a 10. Versículo de 10 a 15, né? Capítulo 3, versículo de 10 a 15. E aqui uma outra passagem que eu vou trazer aqui para vocês está no livro de Macabeus. A mais famosa, né? Que retrata, né, o purgatório. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 32. Vamos lá? Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 32. Aliás, desculpa, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo de 45 a 46. Agora vai, né? Vamos lá, diz assim. Mas considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para o que adormece impiedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado.
Eles acreditavam na ressurreição, já os judeus lá atrás. Então, com isso, meu irmão, minha irmã, essa palavra de Macabeus, o contexto dela é o seguinte: o povo de Israel estava lutando com o povo e alguns judeus morreram na batalha. Então, ao mexer ali, né, naqueles que tinham sido morridos, encontraram objetos, né, nas coisas, nos pertences deles, encontraram, né, naquele contexto de história daqueles que tinham morrido, encontraram ali coisas que Deus tinha proibido de pegar e de tomar posse delas. Então essas pessoas que morreram, elas desobedeceram a Deus. E a partir daqui, todo o povo, no contexto geral, os judeus entenderam que eles tinham morrido por causa da desobediência. Então o que Judas Macabeus ele faz? Ele entra nesse contexto de história e uma coleta ela é arrecadada. Esta coleta é mandada para Jerusalém para oferecer sacrifícios pelas almas daqueles que tinham morrido, para que os pecados deles fossem perdoados. Vocês entenderam? A leitura ela vem falar bem isso. A fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Então essa oferenda, esse sacrifício era para quê? Para que o pecado dessa desobediência fosse perdoado. Entendeu? Louvado seja Deus. Aqui é um retrato claro, né, daquilo que é o purgatório, porque o pecado após a morte só pode ser perdoado no purgatório. Porque, como eu disse, no céu já está no céu, no inferno está no inferno, não pode mais fazer nada, então só pode ser no purgatório. Então, a existência do purgatório, a Bíblia nos mostra. Uma outra passagem, o Evangelho de São Mateus. Vamos lá? Abre lá. Pegue comigo a Bíblia aí. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 31 a 32. A palavra de Deus ela diz assim: Por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Preste atenção. Mas, se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Palavras aqui da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja que Jesus ele está dizendo que no outro mundo também pode ser perdoado pecados. Na outra vida pode ser perdoado pecado. Aqui a vida é após a morte. Uma outra tradução bíblica ela vai dizer nem nesta vida, nem na vida que há de vir, nem na vida vindoura. Então aqui Jesus de forma muito clara, ele mostra que tem pecados que pode ser perdoado após a morte. Entenderam? E o pecado ele só pode ser perdoado após a morte num lugar chamado purgatório. Aqui nós vamos pegar aqui uma outra passagem, né, que fala sobre esse contexto de história do purgatório, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo de 58 a 59. Vamos ver o que a palavra de Deus ela diz. Ela diz assim: Quando, pois, estás indo com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto ainda há caminho. Senão, ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te jogará na prisão. Eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavras da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Esse contexto de história de jogar na prisão é o purgatório. Só vai sair de lá depois de ter pago o último centavo, ter cumprido toda a pena, né? Pagado a pena, a consequência do pecado, os pecados veniais, e sai de lá santo, totalmente santo. Isso aqui é um contexto também
né, de purgatório. Essas passagens bíblicas que trouxe para você, o número do catecismo da igreja que trouxe aqui é o número 1030 ao 1032, né, que é a doutrina da Igreja Católica, que vem falar sobre o purgatório. Também no próprio catecismo da Igreja Católica, você vai encontrar lá no número 1472 ao número 1479. Então, o que estou trazendo para você, meu irmão, minha irmã, aquilo que a Igreja Católica ela ensina, né, a respeito do purgatório, né, da sua existência, que ele é um dogma da fé. E a igreja, ela entendendo isso, né, essa necessidade de se rezar pelos fiéis, né, que faleceram, como o catecismo ele diz, né, aqueles que morreram na amizade com Deus, né, os fiéis católicos, né. A igreja ela institui um dia, né, no dia 2 de novembro, o dia de finados, né? O dia de finados ele é para isso, para a igreja militante, né? Nós como igreja nós rezarmos pela alma dos que já foram, os que morreram em estado de graça, os que morreram na amizade com Deus, aqueles que estão pagando a pena, né, do purgatório, se purificando, purgando o fogo, né, que purifica. E aí a igreja ela nos coloca um dia para rezarmos por essas almas. Para quê? Para que esses pecados sejam perdoados e elas entrem no céu. E o dia de finados ele nos coloca as indulgências, a indulgência plenária para que esta alma ela seja totalmente perdoada e entre na glória do céu. Né? Na Igreja Católica nós temos as indulgências plenárias e as indulgências parciais. A Igreja então entendendo que precisava ter um dia, né, fazermos algo pelas almas que estão no purgatório, sendo que a toda a tradição da igreja, até o judaísmo, né, já se rezava pelos mortos. Então a igreja ela institui um dia, que é o dia 2 de novembro, dia de finados, para rezarmos pelos falecidos, rezarmos pelos fiéis católicos, fiéis, né? Os fiéis. Olha a maravilha, né? Aqueles que morreram na amizade com Deus, como diz, né, o catecismo da Igreja Católica que lemos. Aqueles que morreram em estados de graça. É para estes que são o dia de finados. Somente para quem está no purgatório, né? E então, a Igreja ela nos coloca esta maravilha. A Igreja militante, né, a rezar por aqueles que estão no purgatório, né? A Igreja padecente, né? E louvado seja Deus. Então veja que a igreja ela nos coloca isso para usarmos de caridade para com os nossos irmãos, né? Para com as almas daqueles que não podem fazer nada por si mesmos, mas eles podem fazer por nós. Olha que maravilha, né? Eles podem interceder por nós, embora eles não possam fazer nada por eles mesmos. Então, e assim diz, né, o Catecismo da Igreja Católica, né? No número 958, né? As almas do purgatório intercedem por nós. Peçamos também a intercessão das almas do purgatório, que eles podem interceder por nós, porque são almas que já estão salvas, mas estão se purificando, né? Então, a igreja ela nos coloca esta maravilha, né, da indulgência do dia de finados. Nós temos a indulgência plenária que podemos alcançar pelas almas do purgatório. E o que é uma indulgência plenária? É o perdão total de toda pena, de toda culpa, de toda consequência do pecado das almas que estão no purgatório. Então, quando se fazemos aqui na Terra uma indulgência plenária, alcançamos uma indulgência plenária por uma alma que já está no céu, esta alma ela alcança o perdão de Deus e ela vai direto para o céu. Aleluia, né? Veja como você pode ser extremamente valioso, caridoso para uma alma que está no purgatório. Você pode tirar ela do sofrimento, irmãos, porque é um fogo purificador. Lembra a palavra que lemos? O fogo salva como que pelo fogo.
Então, o purgatório é esse, né? Esse fogo que queima, né? Que purifica, que limpa. Então, o purgatório ele é isso. E o dia de finados ele vem, nos traz esta maravilha, né? Quando rezamos a missa de sétimo dia, é para quem? É para uma alma que está no purgatório. Porque quem está no céu não precisa, quem está no inferno não adianta. Então, a missa de sétimo dia, a missa de ano, né, quando mandamos celebrar uma Santa Missa, ela só serve para quem está no purgatório. Porque é aqueles que morreram, os fiéis católicos, né? Aqueles que morreram na amizade com Deus, aqueles que morreram em estado de graça. Para isso serve, né? A missa de sétimo dia, né? A missa de mês, a missa de ano. Quando lembramos, mandamos celebrar uma Santa Missa para as almas que estão no purgatório. Muitos santos da Igreja Católica tiveram experiências místicas, né, com almas do purgatório que vieram para pedir oração, para pedir que se rezasse. É uma permissão especial dada por Deus, né? É uma permissão de Deus. Então, temos aí Santo Padre Pio, Santa Gênova, Santa... Temos muitos santos, né? Eu coloquei aqui alguns, Santa Faustina, né? Santa Catarina de Gênova, né? Aleluia. Santa Catarina de Gênova, né? Que viveu aqui na Terra por permissão de Deus o purgatório. Por 2 anos ela viveu aqui na Terra, né? O purgatório, né? São Padre Pio eu já falei. Santa Teresa de Ávila que via as almas quando iam para o purgatório, algo extraordinário, né? Santos mesmo, né? Então é assim, Santa Brígida, que teve a experiência de ver uma alma sendo julgada por Deus, então é algo extraordinário, né? Experiências também com São Domingos de Gusmãos, né? Pessoas que foram se confessar com ele, e tiveram depois, né, uma senhora mística, né, que teve uma experiência de ter a sua alma arrebatada, né, levada, né, em êxtase para o julgamento da sua alma. Então, são experiências assim extraordinárias, né, maravilhosas, né? Nossa Senhora de Fátima, quando aparece a Francisco, Jacinta e Lúcia na Cova da Iria, a primeira aparição, se não me engano, dia 13 de maio de 1917, no diálogo dela com Lúcia, Lúcia começa a perguntar, né? E nós vamos para o céu? Ela sim, né? O Francisco e a Jacinta vai em breve, você vai ficar aqui mais algum tempo. E aí Lúcia ela começa a perguntar para Nossa Senhora, né? E fulana já está no céu? Nossa Senhora diz sim, já está. E aí algo que é um negócio assim, algo interessante demais. Nossa Senhora, Lúcia ela pergunta, e a Amélia? Nossa Senhora diz, e a Amélia? Lúcia pergunta, e a Amélia já está no céu, né? E aí, e a Amélia? Nossa Senhora, ela diz, ela estará no purgatório até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Meu Deus, misericórdia. Ela vai estar no purgatório sofrendo, pagando as penas até o fim do mundo. Então, usemos de misericórdia, né, para com a Amélia, né? Peçamos a ela uma indulgência plenária, né? Então, veja, meu irmão, minha irmã, que nós podemos usar de misericórdia para com quem está no purgatório. Podemos rezar por elas. E a igreja, ela entendendo, né, o poder da indulgência plenária. Mas aí você pergunta, quem que deu esse poder para criar uma indulgência plenária e tirar uma alma do purgatório? Veja só, irmãos. Jesus, ele diz para Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será ligado no céu. Eu te darei as chaves do reino do céu, Jesus ele diz. Então veja, meu irmão, que acontece o seguinte. São Pedro é o primeiro papa da Igreja Católica. E a autoridade dada a ele foi passada para todos os papas seguintes, até chegar ao papa atual. Então, esta autoridade dada por Deus à igreja na pessoa de Pedro, acontece o seguinte, aquilo que a igreja liga, Papa, a igreja liga,
em matéria de fé, liga na terra, ligado no céu. E aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, pela autoridade da igreja, dada ao Santo Padre, em matéria de fé, isto acontece. E a indulgência é isso. O Santo Padre, a igreja, ela liga na terra para ser ligada no céu. Então, pela autoridade dada a Jesus, né, a Pedro, e passando aos seus apóstolos, a igreja nos coloca as indulgências plenárias. Também temos a indulgência parcial. A indulgência plenária já alcança o perdão completo, né, da culpa, das penas temporais e vai para o céu. Quem está no purgatório. E temos também indulgências parciais, né? O Papa Paulo VI, em 1967, depois que terminou, né, o Concílio Vaticano II, após, né, um tempo depois, né, o término do Concílio Vaticano II, escreve a Constituição das Indulgências, com 70 orações indulgenciadas, que se você rezar, adquire para as almas do purgatório um certo descanso das penas temporais. Essas orações, né, a maioria delas, né, não precisam serem feitas na igreja, né? Então, 70 orações é muito, irmãos, né? É algo maravilhoso, né? Olha só. Eu, quando ouvi isso aqui, eu fiquei maravilhado, né? É muita coisa. 70 orações, irmãos, né? Louvado seja Deus, né? Esta riqueza da Igreja Católica. Então, aqui neste vídeo, meu irmão, minha irmã, você entendeu, né, a maravilhosa graça de se rezar pelas almas do purgatório. Você entendeu que o purgatório ele é real, é um fato, né? Como se reza. Então, é assim, essa maravilhosa graça de Deus, né? Esse entendimento que hoje nós temos da existência do purgatório e que podemos rezar pelas almas que já estão lá. E aí eu faço o convite para você, irmão, irmã, seja santo. Busque viver os mandamentos de Deus, esteja dentro daquilo que Deus ele quer para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, fique com Deus. E já reforço o convite, né? Se inscrever no canal, né? Deixar seu like, um comentário, e compartilhar o vídeo, que assim desta forma você nos ajuda a evangelizar, ok? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, fique com Deus. Aqui eu vou estar gravando, né, uma sequência de vídeos com a graça de Deus, né, também sobre os noviços, né, já fiz agora sobre o purgatório, vou fazer futuramente sobre o céu e futuramente sobre o inferno. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo esteja e permaneça e nunca mais saia do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém? Aleluia. Fique com Deus.